de Deus flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros, suba pelos morros. Rio de Deus, brote nos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, vocês, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, o quê? Tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Mais bem-vindo, Senhor. Aleluia. Rio de Deus, entra pelas grades, entra pelas grades. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, oh, cure os enfermos nessa noite, cura os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, vamos declarar: tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo neste lugar. Pai de amor, oh Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Pai. Oh, deixa fluir. Aleluia. Cantem assim comigo. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Aleluia. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. 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 Deixa fluir o rio, rio,
Senhor. Seja bem-vindo, ó Pai. Hey, yeah. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Pai.
tu tens dado a mim, com graça tu me deste, Senhor. Senhor, ensina-me a devolver, Senhor. Preciso devolver, ensina-nos a devolver, Senhor. A devolver, Senhor, a vida que tu nos deste, Senhor. Precisamos devolver, Senhor. Precisamos devolver. Eu te exalto, eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, te dou todo o meu louvor. Eu te exalto, a ti toda honra. Ó Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. A ti toda honra e glória seja dada. Te louvamos, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. A igreja instrumental toque, a igreja louva. Instrumental. I exalt thee. Maravilhados nós estamos sempre.
Formoso vejo teu rosto, formoso Shurimi kandaraba shandaramaha. Handara hashone mehande kama sumi kandarama. Nene mehandara masuli me kandarama shandema. Tu és formoso, Senhor. Minarra shure me cantaraba shandema. Minarra sa me cantaraba. Harasho me cantaraba. Sumi hande has. Dana mandara baha. Que saca chacara bahaba shandema. Louvado seja Minarra sumi cantara miara sumi. Minarra shande kama. Nagaraba shandara. Minarra sumi cantara. Minagaraba hash. Mahasumi candela racha de Kamahas. Minahas. Alabahacha de Minahashumi handehai. Mihasumi cantena bashumi handehai. Pai Santo, nós te adoramos, meu Deus, pelo que o Senhor é. Te louvamos pelas tuas misericórdias infinitas, insondáveis, e por termos, Pai Santo Deus, não por merecimento próprio, a condição de chegar diante de ti, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Nós não somos dignos nem merecedores, mas por causa do sacrifício do teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, aqui está um povo com o coração aberto para te adorar, te bendizer e dizer que formoso é, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai Santo, Deus eterno. O Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor não tem variação de mudança. O Senhor é um Deus de misericórdia e bondade. E nesta noite, Pai Santo, Deus eterno, o Senhor verdadeiramente marcou esta noite para abençoar famílias aqui neste lugar, para libertar vidas cativas, Pai Santo, Deus, neste lugar. O Senhor nesta noite realmente marcou esta noite para produzir cura, Pai Santo Deus, emocional, cura física, cura espiritual, cura na alma de gente aqui nesta noite. Pai Santo, nós cremos, Pai Santo, de que o Senhor já começou a fazer este milagre acontecer no nosso meio. Pai Santo, aceita, Pai querido Deus, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, meu Pai. Também as crianças nossas que serão ministradas, Pai Santo, em nome de Jesus. Dê graça, Pai Santo, aos professores
E cada uma delas, Pai Santo, em nome de Jesus. E aqui estamos, Pai Santo Deus, para receber a palavra que o Senhor já tem, Pai Santo, colocado no coração do teu filho, pastor Marcos, para ministrar aos nossos corações. Sê com teu filho, Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez. Estamos aqui, Pai Santo, para te louvar e te adorar. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus agradecemos. Pastor Marcos, querido amado, venha até aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. E deixa Deus te usar. Graça e paz, queridos. Se fosse lá em Viçosa, eu diria cruz, credo. Cadê o amém dessa igreja? Graça e paz, amém? Amém. Ainda foi um amém, assim, de inverno. Nós estamos no verão. Qualquer dia desse a gente prega a estação do Espírito aqui. Eu quero louvar a Deus nessa noite por tudo que nós ouvimos do Senhor nessa noite, através das canções, através das ministrações do Espírito Santo. E eu sei que Ele também deseja falar conosco hoje, através da sua palavra. O pastor Salmão, antes de viajar, me pediu para ministrar, e é sempre um prazer. Nós estamos fazendo isso em algumas igrejas, para alguns pastores colegas, alguns que a gente está conhecendo, servindo ao Senhor nesse tempo que estamos aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero te convidar para ouvir essa palavra comigo. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu queria fazer. Se você hoje realmente quer continuar recebendo o que Deus tem para a sua vida, porque Ele já começou a fazer, ninguém tem dúvida disso. Eu sei que Deus já começou a tocar você, e tocou ou não tocou? Quantos foram tocados? Então eu quero te convidar, se você quiser, vir para frente. Vem para frente um pouquinho. Não por minha causa, mas por uma razão simples. Não é aqui na frente, não. Chega mais para cá um pouco. Porque, normalmente, quanto mais junto a gente está, menos distração a gente tem. Às vezes, a gente senta atrás, para quando terminar, a gente sai correndo, depressa, por causa dos compromissos, trabalhos e etc. Mas, às vezes, a gente atrás, quando a igreja está um pouco não muito cheia, a gente se distrai muito mais facilmente. Então, se você crê que Deus quer falar algo com você hoje especial, se você está com vontade realmente de sair daqui diferente, toma uma atitude. Você já não me deu um amém para Jesus no início, mas toma uma atitude agora, sai do seu lugar e vem para frente um pouquinho. Eu estou tomando essa liberdade, pastor Edson, só de te convidar para vir para frente. Aqui não é mais santo do que lá atrás também é bênção, mas Deus quer fazer algo na sua vida hoje. E se você tem fome, sede de algo mais poderoso de Deus, é a sua hora, tá bom? Muito obrigado. Eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 7. Quem tem a sua Bíblia em mão, pode ser no celular, pode ser no coração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 37. Quantos achou? Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga... Aqui pode dizer escola dominical, né? Escola dominical é bom para ajudar a achar a Bíblia. Alguns falam, quem não achou, diga socorro, misericórdia, qualquer coisa assim. Me espere. Mas João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: é verdadeiramente profeta, o profeta. Amém? Diga comigo assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai, fale conosco nessa noite. Nós nos submetemos à tua palavra, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nós, de tirar, ó Deus querido, realmente
tudo o que for necessário por meio da Tua palavra, nos limpando e plantando em nós a semente viva que poderá produzir transformação em nossa vida, em nossa existência, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar hoje sobre o fim da sede. Essa palavra Deus colocou em meu coração há algum tempo, e desde que o pastor Salmão me disse para ministrar, eu orei a Deus. Hoje pela madrugada me levantei bem cedo, antes de clarear o dia, e falei com Deus a respeito do que ministrar. E o Senhor colocou muito forte em meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com você. Essa palavra veio ao meu coração num tempo em que nós estávamos vivendo, passando por uma transição em Viçosa. Nós sabíamos que o que Deus estava fazendo na nossa vida era muito poderoso lá naquela cidade. Mas parecia que faltava algo de Deus, algo do céu. O que Ele estava fazendo era de Deus, era do céu. Nós estávamos nadando em rios profundos, nós estávamos experimentando coisas profundas de Deus. Tinha reuniões como essas que não terminavam cedo, nós não conseguíamos parar ou deixar a presença de Deus depressa. Íamos para a igreja e ficávamos 21 dias direto na presença de Deus, sem voltar em casa, 21 dias. A glória de Deus realmente inundou aquele ambiente, mas faltava algo. E aí o Senhor começou a ministrar em meu coração essa palavra. A Bíblia diz que aquela região onde Jesus ministrou essa palavra era o último dia da festa, e havia uma libação que era feita no último dia da festa, porque todos os dias no final da festa, alguém pegava um jarro de ouro e derramava água sobre aquele vaso que ali estava, como um sinal de que lá no deserto Deus proveu água para o povo quando estava com sede. Só que no último dia da festa, antes que alguém subisse naquele palanque e pegasse a água e deitasse sobre o vaso de ouro, antes que alguém tivesse a iniciativa de fazer aquele ritual que era apenas simbólico, podia até ser um ato profético, que eles faziam por gerações, mas era apenas um ato simbólico, que ainda não tinha causado um impacto espiritual. Naquele último dia da festa, Jesus subiu naquele palanque, no meio de todos os judeus que ali estavam, e disse o seguinte: se alguém tem sede, se alguém aqui realmente tem sede, venha a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa palavra é muito conhecida. Parece até que não tem mensagem nenhuma aqui. Mas o que Deus queria nos ensinar através desse ato de Jesus? O que a igreja perdeu na história? O que a igreja deixou passar desapercebido ao longo dos anos, que, embora a Bíblia tenha uma palavra tão poderosa como esta, e a gente tenha cantado canções tão impressionantes como, inclusive, aquela do rio, Rio de Deus, suba pelos montes, cure as nações, e todas aquelas coisas que cantamos, mas ainda assim parece que falta algo. Parece que tudo isso não passa de palavras, parece que tudo isso é apenas expressões verbais que nós repetimos, cantamos, mas na segunda-feira não muda nada. O que nós perdemos? Onde nós estávamos? Que essas palavras parecem que não significam nada para a igreja. O que Deus queria nos ensinar? O Senhor queria nos ensinar 3 coisas importantes, que são óbvias, que são comuns a todos nós, mas que podem mudar a nossa história, que podem mudar o seu destino hoje. Em primeiro lugar, Deus quis nos ensinar que todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as denominações, em qualquer parte do mundo, todas as pessoas têm algum tipo de sede, e é por causa disso que elas vêm a Cristo. Você não veio a Cristo porque você estava bem demais para vir a Cristo. Você veio a Cristo porque alguma coisa te atraiu nele. Quando você ouviu falar, quando você foi convidado, ou talvez você chegou por acaso, mas de repente Cristo começou a saciar algum tipo de sede que você tinha, e isso começou a mudar a sua história. As pessoas vêm a Cristo por problemas familiares.
ligados a qualquer outra área, finanças, relacionamento, talvez por questões de saúde, libertação de vício. Tem tantas histórias de pessoas que vieram a Cristo por situações familiares. Inclusive tem igrejas que têm ministérios poderosos na área de família, porque sabem que família é uma porta de entrada para alcançar muitas vidas. As pessoas vêm a Cristo por questões de profissão. Tem gente que acredita que se ele virar crente, ele também vai ficar rico. Se ele virar crente, a empresa dele vai se transformar numa multinacional. É claro que tudo isso pode acontecer, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Mas quando as pessoas vêm a Cristo, todas elas vêm porque elas têm sede. Sede profissional, sede familiar, sede de crescer nos negócios, sede de realizar sonhos. As pessoas vêm a Cristo por questões psicoemocionais. Aquelas necessidades de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir valorizado no ciclo onde vive, de perdoar, de ser perdoado e talvez até mesmo de curar traumas emocionais com os quais convive durante anos. Quantas pessoas estão amarguradas, quantas pessoas estão gemendo, não conseguem abrir, não conseguem jogar para fora aquela ferida. É como se fosse uma infecção que estivesse lá dentro, destruindo tudo, mas ninguém sabe de nada, porque a pessoa está calada. E elas vêm a Cristo porque têm sede. E de repente, em algum momento, talvez no louvor, na oração, na palavra, em algumas situações como essas, de repente Deus começa a ministrar e os traumas são curados. Eu estava ministrando numa igreja há poucos dias atrás, e uma moça disse que, com muitas lágrimas, que ela veio a Cristo, mas ela nunca conseguiu se sentir tão bem, porque ela tinha um trauma do passado. Ela foi abusada pelo seu padrasto durante anos, e ele dizia para a mãe o seguinte: se você contar para a polícia, eu mato vocês duas. E ela cresceu sendo abusada, a mãe sabia, ela não contou para ninguém, mas ela chegou a perdoar o padrasto, mas ela não se amava, ela não conseguia se valorizar, ela não conseguia acreditar que Deus tivesse algo para ela, e aquilo foi sendo carregado ao longo dos anos, e mesmo na igreja, ela ainda não conseguia ser curada, até que naquele dia Deus a tocou de maneira poderosa, há 2 ou 3 domingos atrás, e ela estava cheia de lágrimas, dizendo: hoje eu perdoo o meu padrasto, hoje eu me sinto limpa, hoje eu me sinto restaurada, porque esse trauma saiu de dentro de mim, agora eu sei que Deus pode me abençoar. E aí, por causa dessas questões, as pessoas vêm a Cristo. Talvez umas venham a Cristo por questões espirituais, por conhecer mais a Deus, por querer andar mais em santidade, por ter mais autoridade espiritual, por ter línguas estranhas fluindo e dons espirituais se manifestando de várias maneiras, ou talvez pelo desejo de conhecer mais a Bíblia. Seja qual for a sede que alguém tenha, estas sedes que as pessoas têm, normalmente elas atraem as pessoas a Cristo. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se você tem algum tipo de sede, qualquer que seja, você quer pular cambalhota para Jesus, você quer ver anjo voando, você quer dar aquelas rodadinhas assim pentecostais, você quer fazer qualquer coisa, olha, se você tem sede, pode vir a Cristo, porque Ele tem água para te saciar. Você não precisa se preocupar de vir a Cristo cheio de limitações, cheio de reservas, porque o reino de Deus, ou a própria pessoa de Cristo, é uma fonte poderosa para saciar qualquer tipo de sede que você tenha. Ele é o lugar de você saciar suas sedes. Agora, a grande questão é que a Bíblia diz, em segundo lugar, que Deus promete saciar plenamente a nossa sede. Não é aquele negócio de segunda-feira você já perdeu tudo aquilo que recebeu e começa de novo a se sentir sedento e luta para suportar até o próximo domingo, para saciar novamente a sua sede. Ele promete, e eu quero ler alguns textos para você. Primeiramente, a Bíblia diz, olha só, que Ele faz um convite coletivo a todos e a cada um, individualmente. Em Isaías 55:1, ele diz assim: se todos têm sede, venha a mim e beba. É uma promessa dele. Lá no Antigo Testamento ele já dizia isso: se alguém tem sede, qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer aspiração, qualquer projeto de vida, se você tem sede, se ele é legítimo, pode vir a Cristo que ele sacia a sua sede. Eu sou exemplo disso.
Quando Deus começou a falar ao meu coração, eu era um menino, eu era uma criança, lá na roça, plantando arroz no brejo. Ninguém nunca imaginava que Deus poderia chamar um menino lá do brejo, onde eu vivia, às vezes atolado até a metade do meu corpo no brejo, plantando arroz, colhendo café, mexendo com lavoura. Um dia Deus começou a falar comigo, eu tenho algo para você. Eu sonhava com isso aqui muito antes de pensar em vir aqui nos Estados Unidos, Deus já me mostrava isso. E aí, lá no meu cantinho na roça, orando, um dia Deus começou a ministrar o meu coração, e eu subia para aquelas lavouras de café, e ficava lá orando, falando, Deus, fala comigo, usa a minha vida. E eu comecei a perceber que Deus tinha um chamado para mim, mas eu não via possibilidade. Então eu comecei a pregar para as lavouras que a gente tinha lá, 45 mil pés de café, e eu pregava para eles, e eu pregava, e eu ministrava na vida deles. Eu até digo o seguinte, se tiver um pé de café no céu, fui eu que ganhei para Jesus. Eu ministrei para muitos pés de café, expulsei demônio de pé de café, curei pé de café, e muitas outras coisas aí. E aí, queridos, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas a Bíblia diz ainda, um outro texto muito conhecido, lá em Mateus 11, 28, que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aquelas pessoas que estão fadigadas, aquelas pessoas que não suportam mais lutar com as próprias forças para realizar algo que Deus deseja fazer na sua vida. Ele diz, olha, a fonte para restaurar seu casamento, a fonte para abrir portas na sua vida, a fonte para sarar sua alma, a fonte para mudar sua história, para construir um novo destino na sua vida, é Jesus. Ele sacia completamente a sua sede. Ele é a fonte. E aí, a promessa dele é para todos nós, para você, para mim. Ele diz algo muito interessante, muito poderoso, lá em Isaías 44, 3, quando ele diz assim, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele diz o seguinte, se tiver algum sedento aqui, eu vou derramar água sobre ele, mas eu vou derramar também torrentes sobre a terra seca. Imagina que você seja o sedento e o seu coração seja a terra seca. Ele diz, olha, eu não tenho gotinhas de água para derramar sobre você, eu tenho cachoeiras, eu tenho rios, eu tenho oceanos de água para derramar sobre a sua vida, para mudar a tua história. Ninguém precisa continuar apático, ninguém precisa viver uma vida monótona, frustrada, medíocre, uma vida limitada, porque no Senhor existe uma fonte ilimitada de glória, de graça, de poder, de unção, de autoridade. A vida cristã pode ser mais dinâmica, pode ser mais poderosa, pode causar mais impacto. A vida cristã pode transformar muito mais se nós realmente formos a Cristo, a fonte de água viva. É isso que ele nos convida a entender. E aí, ele diz, olha, se você tem sede, se você tem algum desejo, algum anseio, se tem alguma coisa queimando dentro do seu coração, se você está incomodado com a maneira que você tem vivido, se para você algumas coisas não têm feito sentido, se você não acha lugar para você nessa terra, olha, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de planeta, olha, o lugar é este mesmo, você tem que ir a Cristo, você tem que mergulhar nessa fonte, porque Ele muda a sua história. Se você tem sede, pode vir a Cristo beber. Todos nós temos uma sede para saciar. E Deus está empolgado, Deus está realmente muito animado com o fato de poder mudar a nossa história, de nos saciar totalmente. Só que, visivelmente nesse texto, isso não é tudo que Ele tem para nós. Deus não existe, Jesus não se manifestou só para saciar a sua sede. Por incrível que pareça, você pode ser saciado por Deus e depois de saciado por Ele, se sentir frustrado e infeliz. Por quê? Por quê, pastor? Você pode receber tudo que Deus tem para você e depois de ter recebido tudo, continuar com a sensação de que está faltando alguma coisa. Você pode até chegar a ficar decepcionado, depois de ter se saciado em Jesus. Por quê? Ele disse aqui, se você tem sede, venha a mim e beba. Mas o texto não diz só isso. E aí, muitas pessoas se convertem,
ficam maravilhadas com Jesus. Muitas pessoas se empolgam com o Evangelho, com o poder da fé, com os milagres que ele pode receber em Jesus. As promessas são tão grandiosas. Só que depois de conhecer tudo isso que tem no reino de Deus, eu conheço, você conhece, muita gente que se esfriou. Por quê? Existe aqui nos Estados Unidos uma região chamada Cinturão Bíblico, que tem a maior concentração de evangélicos do país e a maior concentração de adolescentes grávidos abaixo dos 14 anos, adolescentes grávidas abaixo dos 14 anos. O maior índice de divórcio. Por quê? As pessoas se saciam em Cristo. E depois que recebem tudo que tem, depois que descobrem tudo que existe no céu, depois que recebem tantas palavras poderosas que poderiam mudar 10 mundos desses, elas viram as costas para Jesus e você as encontra usando drogas, bebendo, ou você, pior ainda, às vezes, você as encontra na casa de Deus, sem ânimo nenhum com o Evangelho. O Evangelho parece um cinema onde você vem assistir um filme no domingo e, de repente, não gostei do filme hoje não, filme ruim. Não é assim? Filme chato. Outro dia, nossa, que filmaço, o filme hoje foi demais. Aí semana que vem você precisa de um outro filme. Sabe, queridos, depois de receber tanto de Deus, algumas pessoas perdem o ânimo com Ele. Algumas pessoas esfriam na fé. Talvez eu esteja falando para alguns aqui que já foram demais inundados por Deus e hoje estão como aquelas terras secas lá do Nordeste brasileiro. Uma vez eu estive lá, queridos, e olha, é terrível. Eu estive lá numa época de seca, a terra toda rachada, a vegetação toda queimada pelo sol e as vacas não tendo o que comer e nem beber, elas caem de joelho e morrem secas de joelho. Dá a impressão que elas estão orando. Como lá tem muito catolicismo, talvez estejam rezando. Naquela terra seca, tem muitos corações assim. Você olha, já passou rio aqui. Você olha, isso aqui já foi muito fértil. Você olha à sua volta e fala, essa terra aqui é muito boa, mas não tem chuva. Ela está seca, está faltando chuva. E Deus está prometendo, olha, eu vou derramar água sobre o sedento. Eu vou derramar torrentes de água sobre a terra seca. As pessoas pegam a Bíblia, está cheio de promessa nesse negócio aqui. Dá para você viver o sobrenatural 24 horas por dia. Mas mesmo assim, a vida cristã é fria, monótona, chata. Jesus é poderoso, mas você não derruba nem uma formiguinha muitas vezes. Por quê? Por que isso acontece com tanta frequência? É só porque todo mundo para na primeira parte. Até essa música poderosa que nós ouvimos, Rio de Deus, ela para na primeira parte. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. É o famoso vem a nós. Ele tem, eu quero, é de graça, estou bebendo. Só que a segunda parte do texto diz o seguinte, que se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Falei rapidinho para você não prestar atenção. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, se você tem sede, eu sacio. Depois ele faz várias promessas de saciar você. Mas por último ele fala o seguinte, se você quiser, você pode se transformar numa fonte. Ele está dizendo o seguinte, vou traduzir para a linguagem de hoje atualizada, nos Estados Unidos. Se alguém tem sede, eu sacio você. Agora, depois de saciado, se você quer continuar poderoso, você precisa se transformar num saciador de outros. Está entendendo? Vou repetir. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sacio ele. Mas se ele crê, se alguém tem fé, se ele compreendeu o que eu fiz por ele, ele precisa se transformar num saciador de outros. A chave para a vida cristã não se tornar monótona é se você entender que o desejo de Deus é fazer de você uma fonte, não um balde. Você está entendendo? Agora preste atenção numa coisa. O processo é muito simples. Quem
tem sede será saciado. Quem tem fé será um saciador. Quem crê é uma ação. Crer é uma ação. Crer é uma certeza. Crer é uma postura do espírito. Eu preciso entender o seguinte: fui saciado, tem água em mim, então eu preciso derramar essa água em alguém. E eu preciso começar a dizer: Senhor, aonde essa água tem que ser derramada? Porque está cheio de terra seca à minha volta. Onde essa água tem que ser derramada? E aí, olha bem, começa com uma coisa. Por que a sua história muda quando você vira uma fonte? A Bíblia diz que, primeiramente, você tem que se saciar com a própria água. Tem muita gente que continua indo em Cristo todo dia para se saciar, mas a Bíblia diz o seguinte, Isaías 12:3, vós com alegrias tirareis água das fontes da salvação. Sabe o que é isso? Deus te enche de água, e quando você entra em crise, quando o diabo se levanta contra você, quando uma situação vem para tirar sua paz, a sua alegria, roubar sua alegria, te encher de tristeza, você vai lá dentro da fonte e começa a falar o seguinte: olha, Deus me encheu do Espírito Santo, Deus tem promessa de vida eterna para mim, eu sou batizado com o Espírito Santo, o maligno não me toca, ele venceu o mundo e eu também já venci juntamente com ele, e você começa a se encher, e de repente você está transbordando de água. Aquilo que era para te matar, deixa o diabo em crise. O diabo vem para te endemoniar, ele é que fica endemoniado. O diabo vem para te adoecer, ele é que sai mancando. O diabo vem para roubar sua alegria, ele é que sai sem entender nada, porque tem água fluindo do seu interior para você mesmo. Começa por aí. Depois que você começa a tirar água da salvação, da fonte da salvação para você mesmo, a Bíblia diz o seguinte: águas vivas começam a fluir do seu interior. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 47, a Bíblia diz que o profeta viu a glória de Deus indo embora do templo, por causa do pecado, da idolatria e tantas coisas que Israel cometeu. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus saindo por uma porta e indo embora. Só que Deus prometeu restaurar o templo. E lá no final, no capítulo 47, a Bíblia diz que a glória tinha voltado para o templo. E a Bíblia diz que havia tanta glória no templo que uma água saía debaixo da porta oriental do templo, e aquelas águas, por onde elas passavam, elas transformavam a vegetação à volta do templo. E a Bíblia diz que as águas foram inundando aquele vale, e as águas foram ficando profundas, e havia plantações enormes, e havia vegetações de todos os tipos, e a Bíblia diz que o profeta tentou atravessar aquele rio, mas ele diz que as águas davam no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, e depois eram águas profundas que precisavam atravessar a nado. Ele percebeu o seguinte: olha, quando a glória de Deus vem, a cura da nação nasce outra vez. Só que aquele templo do profeta Ezequiel, na profecia do profeta Ezequiel, aquele templo é uma prefiguração de um templo que Deus queria construir no Novo Testamento, e esse templo não é esse lugar aqui. Eu até brinco lá no Brasil o seguinte: isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio, a gente pode até jogar bola aqui dentro, o templo é isso aqui, ó. A glória tem que fluir de dentro. A glória tem que fluir de dentro do meu interior, exatamente como fluía desse templo. E a Bíblia diz que quando essa água fluía, ela trazia cura para as nações. Ela trazia transformação naquela vegetação. Mas existe uma outra coisa. A Bíblia fala também em Isaías 43:20 o seguinte: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O Senhor, Ele quer transformar todo o deserto, onde nascem chacais, onde nascem lobos vorazes. Ele quer transformar esse deserto quando Ele colocar água sobre o sedento. Quando o povo dele tiver água, Ele vai transformar toda a realidade do deserto através da igreja, porque Ele promete dar de beber ao seu povo. Agora, quando você olha para essas promessas todas, você fica pedindo um exemplo prático. Onde Jesus fez isso? Onde foi que Ele derramou água e de repente as coisas mudaram à sua volta? Vou te dar 2 exemplos para a gente concluir. Primeiramente, a Bíblia conta a história de um homem conhecido pelo nome de Gadareno. Na verdade, o nome completo dele era endemoniado de Gerasa.
Esse era o nome dele. Tem muita gente assim. Poderia te contar nomes de dezenas de pessoas lá de Viçosa. Um era traficante, chegou na igreja com 9 tiros no corpo. O outro pulou de 25 metros de altura e para se matar, caiu em cima de um bambuzal, se arrebentou todo, foi para o hospital quase morto. Um líder de pequenos grupos ganhou ele para Jesus. Hoje ele é líder, eu acho que de 2 células lá em Viçosa, casado, abençoado por Deus. Deus não deixou ele morrer naquele tempo, porque tinha um plano para ele. Ele vai ser pastor um dia, está se preparando para isso. Tem várias histórias desse tipo que a gente poderia contar para você. Esse aqui era o endemoniado de Gadara, ou de Gerasa, que a Bíblia conta. A Bíblia diz lá em Marcos 5 que esse homem era um terror na sua cidade. Ele era um caso perdido, porque todas as pessoas tentaram ajudá-lo de alguma forma. O governo tentou ajudá-lo, a polícia talvez tenha tentado ajudá-lo, muitas famílias tentaram ajudá-lo, mas ele tinha demônios terríveis no seu corpo e ele andava nu pela rua aí. Ele já tinha lançado o nudismo há muito tempo e ele andava nu lá naquela cidade de Decápolis, naquela região de Decápolis. E a Bíblia diz que ele se feria com pedras todos os dias. Vai ver que foi ele que lançou o crack também. Ele se feria com pedras e ele dormia nos sepulcros. Essa era a realidade desse homem. Um homem sem esperança de restauração. Mas a Bíblia diz que Jesus atravessou o lago da Galileia e foi até esse homem. E quando esse homem encontrou com Jesus, aqueles demônios saíram dele. Você conhece a história, não preciso entrar em detalhes. Os demônios saíram dele. E a Bíblia fala que aqueles demônios saíram dele, entraram nos porcos e mataram cerca de 2.000 porcos. A população da cidade não acreditava em Deus, provavelmente, ou em Jesus, muito menos, e eles mandaram Jesus embora. E eles rejeitaram Jesus e falaram: olha, sai daqui, você está dando prejuízo para nós, não queremos seu evangelho, não queremos esse Deus que você prega, sai daqui. E Jesus foi embora. Quando Jesus estava indo embora, a Bíblia diz que aquele endemoniado estava sentado em são juízo, vestido, e ele queria seguir Jesus. Pensa bem, naquele tempo, alguém querendo seguir Jesus, qualquer um de nós falaríamos: esse cara está crente mesmo, vamos colocá-lo junto com Jesus, porque é melhor estar com Jesus do que voltar para sua casa. Jesus falou assim: ninguém vai comigo, ninguém, volta para casa. Se você não acreditar em mim, depois você leia lá Marcos 5:20. Volta para casa e para os teus e conta para eles o que Deus fez por você. Mas ele tinha acabado de converter. Nós acreditamos no evangelho que para o cara ser um líder de pequeno grupo, ele tem que ter 39 anos de escola dominical e 59 anos de batismo e 325 anos de denominação. Quando ele tiver uns 1.500 anos de crente, talvez ele possa dar uma palavrinha na célula. Mas Jesus fala o seguinte: ó, tem quantos minutos você converteu? Ah, Senhor, uns 2. Ah, então tá bom, já pode ir. Está pronto para começar a servir. Jesus mandou o cara ir para a região de pessoas que não aceitavam o evangelho, e ele disse: vai para os teus e conta o que Deus fez por você. Você lembra que naquele dia ninguém quis Jesus na cidade. Mas se você ler um pouquinho à frente, depois em Mateus capítulo 4, 25, algum tempo depois, a Bíblia diz que de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões seguiam a Jesus. Esse camarada voltou para casa, e quando eles viam o que era aquele endemoniado antes e quem ele era agora, como a vida dele estava mudada, eles começaram a querer saber como foi que a sua história mudou, o que aconteceu com você, e ele só dizia: Jesus, 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 e ele começou a ministrar sobre aquela cidade, e a Bíblia diz que uma multidão de pessoas começaram a seguir Jesus. Eu me lembro, queridos, da história de uma moça que namorava um estudante de medicina na África, e quando ela estava com um sonho já de casar com ele, houve uma guerra naquela região onde ela morava, o seu namorado estava em outra cidade estudando, e aquela cidade foi tomada pelo exército, e um acampamento do exército se instalou ali. E muita gente morreu, mas aquela moça, ela foi abusada sexualmente durante todo o período da guerra, por vários soldados. Chegou um ponto que eles amarraram ela num lugar e todo mundo que passava ali abusava sexualmente dela, ela já não se vestia. E chegou uma hora que, tamanho sofrimento, ela foi tomada de amarguras, de angústias, demônios entraram na vida dela e ela ficou como um animal.
ela latia, ela mordia, ela rosnava, ela comia as próprias fezes e ela vivia uma vida de animal, de bicho. Depois que terminou essa guerra, durante todo esse tempo, depois que terminou, não sei quantos meses durou isso, uma cruzada de T.L. Osborne foi para lá, para aquela região, e eles montaram um palanque num lugar que dava uma certa distância de onde essa moça estava amarrada. Eles não sabiam desse caso. Mas quando eles estavam ministrando, aquela moça começou a ouvir o evangelho. E ela sentiu algo acontecendo dentro do seu interior, no seu interior, e ela mesma foi se desamarrando daquela árvore, arrumou um jeito de se cobrir. E ela veio andando em direção ao altar. E ela se ajoelhou e se prostrou diante de Deus. Ela disse que, depois de ser abusada tantas vezes por tantos homens diferentes, olhar para um homem para ela dava nojo, mas quando ela ouvia T.L. Osborne ministrar, ela sentia amor. E ela então se rendeu a Cristo, muitos demônios saíram do corpo dela, e aquela mulher se converteu a Jesus. Eles deram uma Bíblia para ela e voltaram para cá, para os Estados Unidos. Um ano depois, a filha de T.L. Osborne voltou lá na África para ver o que tinha acontecido com aquela moça. E quando eles voltaram lá, ela voltou lá, o namorado dela tinha voltado, eles choraram muito, mas eles acabaram decidindo se casar. Ela pregou para ele converteu. Ela pegou a Bíblia e começou a ir de casa em casa, dizendo para todo mundo o que ela tinha passado e o que Jesus fez na vida dela. E dizendo o seguinte: ninguém aqui tem motivo para se sentir inferior, para se sentir derrotado, amargurado, porque ninguém passou o que eu passei, ou se passou o que eu passei, não passou mais do que eu passei. Jesus me curou, Jesus mudou a minha história, vai mudar a tua também. Um ano depois, essa mulher tinha aberto 20 igrejas. 20 igrejas. Porque depois que ela foi saciada, ela se transformou numa fonte para sarar o seu povo. Para a gente terminar, queridos, Jesus um dia vai para uma região em que os judeus normalmente não passavam. O judeu, quando ia para Samaria, ele dava a volta por um caminho bem mais longo. Quando o judeu via um samaritano, ele cuspia na terra, tinha nojo de samaritano. Mas Jesus foi até aquele lugar, região de Samaria, se assentou num poço, e Jesus é a fonte das águas. Ele se assentou num poço, no horário em que uma mulher sedenta vinha buscar água todos os dias, sem nunca se saciar. Ela tinha um cântaro, onde ela enchia de água todos os dias, voltava para casa, mas o drama daquela mulher nunca cessava. A dor daquela mulher nunca se aliviava. O sofrimento daquela mulher nunca mudava. Ela saciava por algumas horas, mas ela não resolvia seu problema. Um dia Jesus encontra com essa mulher e ela vem buscar água, e Jesus abre um diálogo com ela e diz o seguinte: olha, você vem buscar uma água que não te sacia, mas você está falando com uma fonte que vai saciar você. E ela conversa com Jesus, questiona Jesus, e Jesus começa a mostrar para ela: olha, eu sou um poço em cima do poço, eu vim aqui para saciar a sua sede, eu vim aqui para mudar a sua história. E ele começou a ministrar o coração dela, revela os problemas dela. E quando ela enxerga que tinha água em Jesus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi deixar o cântaro. Ela foi saciada. A Bíblia diz que aquela mulher prostituta, de má fama, aquela mulher que qualquer mulher casada tinha medo dela porque ela tomava marido de outros, aquela mulher vai para a praça da cidade, e a mensagem dela era o seguinte: venha ver o que Jesus disse a meu respeito, tudo que ele falou era verdade, venha ouvi-lo, venha conhecê-lo. E a Bíblia diz que aquela mulher arrebatou a cidade inteira para ouvir Jesus. Mas se você ler no final do capítulo 24, a Bíblia diz que aqueles homens vieram àquela mulher e disseram o seguinte: agora já não é pelo que você diz, mas nós temos ouvido e crido que Ele é o Filho de Deus. Aquela mulher se transformou numa missionária poderosa. Ela era uma mulher sedenta, ela era seca, mas quando ela encontrou Jesus, ela foi saciada e se transformou numa fonte. Assim como o gadareno. Então, queridos, todas as doenças podem ser saradas em Jesus, mas o desejo de Deus é realmente fazer de você um instrumento de cura. Ele te sara
para te usar como instrumento de cura. Ele te liberta para te usar como instrumento de libertação. Ele te prospera para te usar como instrumento de prosperidade. Ele te enche do Espírito para te usar como instrumento para transbordar a glória dele por onde quer que você passe. Então, nessa noite, eu quero orar com você. Há muitos anos atrás, quando o Titanic afundava vindo para cá, para os Estados Unidos, todos os homens poderosos daquela nação procurando um barco para se abrigar daquele naufrágio. O homem mais rico do mundo, o senhor Astor, estava bem lá naquele navio e ele tentou entrar num bote salva-vidas, mas o dinheiro dele não pôde ajudá-lo. Um homem chamado John Harper, o último herói do Titanic, evangelista, estava vindo para cá pregar em Massachusetts, nas igrejas de Moody, o grande evangelista americano, que já encheu esse lugar da glória de Deus no passado. John Harper estava vindo para cá com a sua filhinha de 6 anos. A sua esposa havia morrido lá na Inglaterra. Ele só tinha aquela filhinha, e aquela filhinha só tinha ele. Ele vendo aquela situação, tantas mil pessoas morrendo sem conhecer a Cristo, ele pegou a sua filha e deu para uma desconhecida e falou: cuide dela. E ele pulou na água e começou a procurar destroços do navio e dar para aquelas pessoas que estavam morrendo. E enquanto ele salvava aquelas pessoas do naufrágio, entre uma ida e vinda, ele perguntava assim: você já entregou seu coração para Jesus? Você já tem vida eterna? E as pessoas diziam: eu não sei para onde vou se eu morrer. E quando a maré o levava e o trazia de volta, ele dizia: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a água o levava de volta, ele voltava: e agora, você tem certeza? E ele foi ministrando enquanto as águas balançavam naquele oceano, águas geladas. Tinha uma fonte jorrando dentro daquele homem nos últimos momentos da vida. Ele sabia que ele nunca mais veria sua filha. Ele sabia que ele não chegaria em Massachusetts para pregar nas igrejas de Moody. Ele sabia que era o fim da sua história. Mas ele não podia deixar a fonte parar de jorrar. O homem que ouviu o evangelho de John Harper era um banqueiro famoso da Inglaterra. Quando ele voltou para o seu país, ele falou assim: olha, eu achava que eu era rico, mas quando eu estava morrendo naquele oceano e descobri que a minha riqueza não podia me sustentar ali e me manter vivo, a mensagem de um desconhecido, John Harper, entrou pelo meu coração como flechas, e eu não pude deixar de me agarrar a Jesus como eu me agarrei àqueles destroços. E eu disse para mim mesmo que se eu sair vivo daqui, por toda a minha vida, eu continuarei o ministério de John Harper. Quando nós somos uma fonte, quando nós entendemos por que fomos saciados, quando nós entendemos o que recebemos, quando nós compreendemos o que alcançamos em Cristo, nós não conseguimos viver sem saciar aqueles que não conhecem isso. Eu quero te convidar nesse momento para ficar de pé. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ele não fala do interior de Deus, ele fala do teu interior, fluirão rios de águas vivas. Ele não diz que é ele que vai mudar o mundo, ele diz que é o teu interior que vai mudar o mundo. Tem muitos ventres aqui hoje que precisam ser curados. A Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé Sara recebeu poder para ser mãe. Saiba de uma coisa, meu querido, tem muita gente aqui que precisa receber poder para ser pai, receber poder para ser mãe. Gerar filhos para Deus é um processo espiritual poderoso. Não adianta fazer força, não adianta pagar. É algo espiritual. Deus precisa sarar o seu ventre. Porque quando Ele começar a sarar o seu ventre, você vai ver, as pessoas vão nascer. As pessoas vão ver você e vão começar a beber da água que você está bebendo e está fluindo de você. Sua família vai começar a ver em você uma outra pessoa. Sua família vai começar a enxergar em você um profeta.
vai começar a enxergar em você um instrumento de Deus e vai começar a falar: eu quero o que você tem, eu quero beber dessa água que eu estou vendo fluir de você, eu quero me saciar no que você tem se saciado. Nós vamos orar nesse momento. Se Deus falou com você, eu sempre faço isso e vou fazer de novo. Para mim essa água aqui, eu estou seco, mas não da água dessa aqui. Se você tem sede, se Deus falou com você e entende que é disso que você precisa, vem para cá, vem aqui para frente, por favor. Saia do seu lugar. Se você quer ser mais para Deus, se você entende que vida cristã para você não é só o que você tem experimentado. Eu tenho andado por aqui, por esse país, e eu tenho visto que a maioria das igrejas são consumistas, elas só recebem. Mas tem pouca gente se alimentando dessas igrejas, se alimentando espiritualmente. Elas abençoam muitas pessoas, mas cada um tem sido uma fonte seca. Eu não sei se é o seu caso, mas se é o seu caso, se você quer deixar uma marca nesta geração, como John Harper deixou, se você quer deixar uma marca nessa terra, como Moody deixou, como Whitefield deixou, como os grandes exponentes do avivamento dos Estados Unidos deixaram, se você quer realmente deixar uma marca, vem aqui para frente, nós vamos orar juntos. Eu não sou mais do que você, eu sou apenas alguém que crê que Deus pode fazer mais através da igreja. Alguém que crê que a sua casa é um útero espiritual onde vai nascer vidas para Deus. Alguém que crê que a sua história é poderosa demais para ficar guardada. Alguém que acredita que o cemitério está cheio de testemunhos poderosos que poderiam ter sido contados e não foram. De projetos que poderiam ter sido realizados e não foram. De sonhos que nunca se concretizaram. Enquanto você fica no banco, enquanto você fica indiferente, enquanto você fica em silêncio, o que Deus poderia fazer, o que o mundo poderia experimentar, continua estéril e sem vida, porque Deus precisa de fontes, Deus precisa de úteros, para Ele jorrar da sua fonte. Se Deus falou com você, saia do seu lugar. O serviço de Deus é uma parceria entre a igreja e o Espírito Santo. Deus queria gerar uma nação e chamou uma mulher estéril como Sara, porque Ele queria fluir dela vida. Saia do seu lugar, não fique indiferente, não fique apático.